Desde os tempos remotos, a religião chinesa consistia na veneração aos deuses liderados por Shangdi, mais conhecido como Senhor das Alturas, além de venerações aos antepassados. Entre as famílias importantes da dinastia Zhou, este culto era composto de sacrifícios em locais fechados. Durante o período dos Estados Desunidos, entre os anos de 403 e 221 a.C., os estados feudais suspenderam os sacrifícios. Na dinastia Tixin e no início da Han, os problemas religiosos estavam concentrados nos mandamentos do céu. Existiam também seguidores do taoísmo místico-filosófico, que se desenvolviam em religiões separadas, misturando-se aos xamãs e médiuns. No final da dinastia Han, surgiram grandes movimentos religiosos. Zhang Daoling declarou haver recebido uma revelação de Lao Tse e fundou o movimento Tianqiu Dao, o caminho dos mestres celestiais. Essa revelação pretendia substituir os cultos populares corrompidos. A doutrina transformou-se no credo oficial da dinastia Wei, entre os anos de 386 a 534, sucessora da Han, inaugurando assim o taoísmo religioso, que se espalhou pelo norte da China. O taoísmo religioso considera três categorias de espíritos: deuses, fantasmas e antepassados. Na veneração aos deuses, incluem-se orações e oferendas. Muitas dessas práticas originam-se dos rituais do Tianqiu Dao. O sacerdócio celebrava as cerimônias de veneração às divindades locais e aos deuses mais importantes e populares, como Fun Shou e Zhao Shen. As cerimônias mais importantes eram celebradas pelos sacerdotes, já os rituais menores eram entregues aos cantores locais. O exorcismo e o culto aos antepassados constituíam em práticas frequentes na religião chinesa. O taoísmo religioso tem sua própria tradição de misticismo contemplativo, parte da qual deriva-se das próprias ideias filosóficas. A literatura antiga chinesa era registrada pelos escribas e se relacionava com a sociedade bélica e aristocrática, o que é preservado ao longo do tempo pela cultura da sociedade letrada. A palavra Wen, segundo Levi, pode significar tanto literatura quanto civilização, e é nessa perspectiva que a história do desenvolvimento da China estaria atrelado à escrita. A linguística histórica define-se a periodização através da língua. Os linguistas dividiam o período em a língua chinesa arcaica da Alta Antiguidade, das origens da linguagem até o século III, a língua chinesa antiga, de meados da Antiguidade, do século VI e do século XII. É o que vai se resumir na pesquisa que nós estamos apresentando. Algumas pessoas que são consideradas importantes para a produção literária chinesa foram Confúcio, considerado o Sócrates chinês, um dos primeiros filósofos; Mozi, filósofo pacifista que escreveu textos sobre a lógica e o sofismo; Guanzhong, chanceler que redigiu sobre o legalismo; e o livro Dao, de Jin de Laozi. No século X, a literatura escrita passa a ser mais acessível, com o aumento de livros de entretenimento. Nesse momento, passa-se a haver livros de gênero popular, anedota, saga e teatro. No século XIII, a aristocracia mongol assimilou essa literatura popular e denominou-a como literatura nobre. No século III e século IV, foram registradas anedotas, que podiam ser sobre eventos bizarros e história de pessoas excêntricas. A saga origina-se da tradição oral dos contadores de história. No século XIV, efetivamente, foram redigidas algumas dessas narrativas em livro. Uma dessas sagas era Os Três Reinos, que foi atribuído a Lu Diazong.
A culinária chinesa é muito diferenciada e antiga, com iguarias como carne de cachorro, cobra, gafanhoto, barbatana de tubarão, etc., provenientes de um passado histórico de guerras e fome que assolou o país. Mas a cozinha não é formada somente por esse tipo de pratos. Existem aqueles conhecidos ao redor do mundo, como frango xadrez, yakisoba, rolinho primavera, dentre outros, né? A China é um país enorme que abriga infinidade de pratos especiais para os que estão dispostos a experimentar os prazeres da culinária oriental. As técnicas mais apreciadas estão de acordo com o significado do Yin e do Yang, que demonstram um equilíbrio na produção das comidas. É um princípio taoísta, onde os opostos se complementam. Numa mesa deve haver ao mesmo tempo um tipo de comida doce e um outro salgado, um prato quente e o outro frio, um macio e outro crocante, e assim sucessivamente. A agricultura é uma das principais atividades econômicas da China, sendo o arroz e o trigo um dos elementos essenciais para a culinária. O arroz é um dos alimentos mais importantes, tanto é que nas escrituras chinesas de aproximadamente 5.000 anos já se falava sobre o produto. Já o trigo pode-se preparar pratos como macarrão, bolos, tortas e pastéis. Além disso, existe a soja, que como ela é possível fazer o queijo, o leite, pasta de soja, que é o miso, dentre outros ingredientes. Um dos pratos de origem chinesa, reconhecidos em todo o mundo, é o macarrão de soba, que pode ser frito ou não, e adicionado de legumes, verduras, com ou sem carne. Estamos falando da yakisoba, ok? Que é um dos pratos típicos chineses mais reconhecidos em todo o mundo. Que também tem um outro que tem essas mesmas características intrínsecas dos pratos principais vindos dos chineses, que é o pato de Pequim, que na dinastia Ming o pato seria uma das receitas mais tradicionais servidas aos imperadores e oficiais de alto escalão na China. Para finalizarmos a nossa pesquisa, vamos falar agora sobre as dinastias chinesas, que foram as seguintes: a Xia, que vingou do ano 2205 a 1818 a.C. A existência dessa dinastia ainda é um motivo de controvérsia entre os historiadores, mesmo entre os que acreditam que essa dinastia tenha existido. Não há consenso em relação às datas de sua duração. A dinastia Shang, que é de aproximadamente 1500 a 1050 a.C. Até uns 100 anos atrás, aproximadamente, tudo o que se sabia a respeito dessa dinastia era o que estava escrito em documentos produzidos durante as épocas da dinastia Zhou e Han, centenas de anos após a queda da dinastia Shang. Por isso, muitos historiadores ocidentais duvidavam da existência dessa dinastia, afirmando que os relatos sobre ela não passavam de mitos. Em muitos textos antigos, os Shang eram geralmente descritos como governantes cruéis, corruptos e decadentes, até onde esses relatos seriam verdadeiros. Vale lembrar que a maioria desses textos foram escritos séculos após o domínio dos Shang, durante as dinastias que os sucederam. Ao retratar os Shang como corruptos e os seus sucessores como virtuosos, esses textos tinham a intenção de fazer uma propaganda a favor da dinastia Zhou e Han. Dinastia Zhou, aproximadamente do ano 1050 a 256 a.C. Os Zhou, também chamados de Shou, eram uma poderosa família vinda do oeste do país. Derrubaram os Shang e assumiram o poder. Para obter o apoio, costumavam distribuir terras aos seus aliados. Esse apoio vinha de famílias nobres que detinham riquezas e cada uma dessas famílias governava uma cidade ou província. Em caso de guerra, eles ajudavam o exército do rei, fornecendo soldados, armas ou alimentos. Os territórios controlados por essas famílias foram ficando cada vez maiores e a China acabou sendo dividida em 7 principados. Na prática, a divisão acabou fortalecendo essas famílias e diminuindo o poder do imperador.
era uma situação muito semelhante ao que ocorreu mais tarde na Europa Ocidental, durante o feudalismo, em que o poder dos senhores feudais era na prática maior do que o dos reis. A dinastia Qin, do ano 221 a 207 a.C. Usando de extrema força, o rei de Qin, que saiu vencedor da guerra que marcou o fim da dinastia Zhou, conquistou um território após o outro e os incorporou ao seu reino. Por volta do ano de 221 a.C., ele havia conquistado quase toda a China. Esse rei assumiu o título de Qin Shi Huangdi, que significa o primeiro rei de Qin, ao se concentrar o poder em suas mãos. Qin Shi Huangdi se tornou o fundador do Império Chinês. Foi ele que estabeleceu pela primeira vez na história um Estado unificado chinês. Antes de morrer, Huangdi ordenou que fossem feitas cerca de 7.000 estátuas de guerreiros para serem colocadas a 1.500 metros a leste do seu túmulo. Essas estátuas eram de terracota, argila cozida em forno, e foram feitas em tamanho natural. Além disso, foram feitas algumas estátuas de cavalos em tamanho natural e mais de 100 carros de madeira. Esse exército guardaria o túmulo do imperador, afugentando ladrões e intrusos. A dinastia Han, no ano de 2006 a.C. ao ano 220 d.C. Com a morte do imperador Huangdi, teve início uma grande crise política na China. Aproveitando-se dessa crise, um líder chamado Liu Bang tomou o poder e inaugurou a dinastia Han. Uma das características dessa dinastia foi a política de presentes, que consistia em conceder presentes caros aos seus vizinhos da Ásia Central. Tratava-se de uma forma de comprar aliados. Esses presentes consistiam em grandes quantidades de tecido de seda, espelhos de bronze, perfumes, peças de cerâmicas e joias. Além dos presentes, os Han ofereciam banquetes e festas aos seus vizinhos. A Rota da Seda. A construção de outros trechos da Grande Muralha, nessa época, ajudou a abrir um caminho da China para o Ocidente. Ao ser ampliada, a muralha acabou atravessando regiões montanhosas e desertos, inclusive o famoso deserto de Gobi. Poços profundos foram cavados para fornecer água para as caravanas e o caminho ficou mais conhecido como a Rota da Seda. Apesar do desenvolvimento técnico, os camponeses que constituíam a imensa maioria da população continuavam enfrentando condições ainda muito precárias de vida. Por isso, durante os 2 primeiros séculos da era cristã, ocorreram violentas revoltas camponesas que foram duramente reprimidas. As revoltas camponesas contribuíram para o enfraquecimento do império, o que trouxe o fim do domínio Han. O Império da China acabou se dividindo em 3 reinos: o Wei, no norte, Hu, no oeste, e o Shu, no leste e no sul. Essa divisão em 3 reinos durou do ano 220 ao ano 265 da era cristã.